Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Eu vou pedir a gentileza de você avançar um pouquinho mais para frente. Olha quantas cadeiras aqui vazias. Hoje nós somos bem menos e eu gostaria muito de conversarmos juntos sobre a palavra de Deus. Eu vou pedir para a irmã Fátima, a irmã Erenilton, a irmã Mônica, Belmira, aquela última fileira, oh, que glória a Deus. Aqui também, onde está Gustavo, ali, aí um pouquinho mais para frente, você vai alegrar muito o meu coração, e também a gente fica mais próximo, né? Eu estou vendo ali que tem Jonildo ali, aquela última fileira, um pouquinho só, uma fileira para frente só, uma fileira para frente, eu agradeço. Amém, olha só que coisa boa. Aqui ficou bem melhor agora. Amém. Muito obrigado mesmo. Queridos, eu quero dizer para você que nesse próximo sábado, o Aviva Jovem vai ser diferente. É para toda a igreja. E aí vai ser, o nome é 360 graus, porque vai ter algo diferente. E você pode vir, você jovem de 80 anos, venha sábado esse próximo, amém? Então não vamos perder não aí, viu? Roberto Chacon e Madalena, todo mundo aqui, no próximo sábado. E o encontro encontro com Deus, não deixe de fazer sua inscrição depois do culto. E temos cantina hoje, viu? A cantina é para ajudar na EBF, Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias para as nossas crianças no fim de julho. Muito bem. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com a igreja hoje, e eu percebo que hoje temos um número, 99% são os irmãos da igreja. E é uma palavra bíblica, mas é uma palavra muito pertinente para nós como Igreja Evangélica Batista de Intermares. Eu gostaria de ler 2 textos iniciais para nos basearmos no início dessa mensagem. O primeiro texto está em Mateus capítulo 16, verso 21 ao 27, e depois Atos 1:8. Mateus capítulo 16, verso 21 até o verso 27. E depois Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim, só explicando, irmãos, antes de ler, eu gosto de fazer isso porque nós temos pessoas iniciando na fé. Aqui está um momento da vida de Jesus e que ele está com seus discípulos, e é um momento bem particular que ele revela algo para o apóstolo, o que seria mais tarde o apóstolo Pedro. Então diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, diga comigo, fosse morto, e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha
feito. Amém? Atos capítulo 1, verso 8. Pode colocar na tela, por favor. Eu pedi para a igreja ler comigo, todos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia. Amém. Quem dá glória a Deus? Parece, aparentemente, que essas duas passagens, elas não têm nenhuma ligação. Quando nós lemos sobre e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas, parece que não tem nada a ver do que Jesus falou a Pedro naquela ocasião que nós lemos. Mas nós vamos voltar daqui a pouco a Pedro. Eu gostaria de repetir com os irmãos esse texto de Atos que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Até aí. Diga comigo, mas receberão poder. Pode continuar. Minhas testemunhas. Queridos, a palavra testemunha, tanto aqui em Atos, como no Novo Testamento, ela é uma derivação da palavra grega que significa mártir. Aquele chamado a morrer. A palavra testemunha, quando ela é usada no Novo Testamento, fala de alguém que é chamado a se identificar na morte de Jesus. No início da igreja cristã, ser cristão era literalmente ser um mártir em potencial. Ser seguidor de Jesus naquela época não trazia nenhum benefício social nem econômico. Era, na verdade, um chamado para morrer. E o nosso primeiro chamado como igreja é um chamado para morrer. Porque ser testemunha do Senhor Jesus Cristo é um chamado para a morte do eu. E nós, muitas vezes, não entendemos isso, mas há uma diferença muito grande entre o cristão dos nossos dias e os cristãos do tempo de Jesus, e até mesmo em alguns lugares, no dia de hoje, ser cristão é um chamado para a morte. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Quem entende, diga um sim. Nós sabemos hoje que muitos cristãos estão sendo decapitados, muitos cristãos hoje, nos países que estão sendo perseguidos por todos os opositores, seja não só do Estado Islâmico, mas do mundo que se opõe ao cristianismo, muitos têm pago um preço com a sua própria vida por ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos passaram 3 anos seguindo a Jesus, mas até o momento que o Espírito de Deus desceu sobre eles, eles não tinham compreendido a dimensão do chamado de seguir Jesus. Os discípulos não compreenderam a dimensão do que era verdadeiramente seguir Jesus. Veja o exemplo que nós lemos agora. Jesus está com os seus discípulos, eu estou lendo agora Mateus capítulo 16, verso 21 em diante. Jesus está com os seus discípulos, e diz o verso 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Sofresse dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no 3º dia. Mas quando Jesus, você lendo todos os 3 evangelhos,
e até o de João, você vai encontrar vários momentos Jesus falando que era necessário que ele morresse. E em nenhum momento os discípulos compreenderam o que Jesus estava dizendo. E quando Jesus disse a Pedro, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e seja morto. Pedro, então, olhou para Jesus, no verso 22, e diz, chamando à parte, olha a ousadia de Pedro, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Sabe o que é o que eu leio nessas entrelinhas aqui? Pedro está dizendo, ei, Senhor, Messias aqui em Israel não vai para a cruz. O nosso líder não vai para a cruz. Nós temos a filosofia do vencedor, do Império Romano, do mais forte. E ele diz, nunca isso te acontecerá, Jesus. Você não vai morrer. Você é o nosso líder, você é o Filho de Deus. E aí Jesus chama Pedro e diz, Jesus virou-se e disse a Pedro, verso 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está o chamado da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós vivemos hoje, irmãos, é um evangelho triunfalista. O que nós estamos vivendo hoje é um evangelho de que tem que dar certo as coisas. Porque se não der certo, alguma coisa está errada nessa igreja. Alguma coisa está errada nessa mensagem. Eu não posso sofrer. Cadê o meu casamento que não arruma? Cadê o emprego que não dá certo? Cadê isso que não arruma? E aonde é que está esse Deus? Eu tenho ido à igreja, eu tenho feito isso ou aquilo, mas eu não estou vendo as coisas acontecendo. É que, na verdade, o primeiro chamado de Deus ao nosso coração é um chamado para a morte do nosso eu. Nós cantamos muitas coisas bonitas. Nós cantamos que Jesus é tudo. Essa última letra diz que Ele é o nosso tudo, que Ele é tudo para nós. Mas na verdade, irmãos, esse tudo é enquanto as coisas estão dando certo, enquanto Deus está respondendo. Mas o nosso chamado, o primeiro chamado da nossa vida é para morrer, porque nós somos testemunhas dele, e sendo testemunhas, nós estamos no mesmo caminho que ele trilhou. E ele disse, aquele que me serve, me seguirá, e aonde eu for, meu servo também irá. Jesus foi à cruz, e ele nos chama a ir à cruz também, irmãos. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, num volume bem pequeno de pessoas, que há uma diferença muito grande do evangelho de hoje para o evangelho de 50 anos atrás aqui no Brasil. Eu fico meditando, irmãos, na minha própria história, na história da minha família, e eu dizia para alguém, eu fiz uma carta para certa pessoa, dizendo assim, eu já estudei sobre a história do cristianismo no Brasil, a história do protestantismo no Brasil, eu já li sobre isso, já estudei sobre isso, já li livros sobre isso, mas eu nem preciso ler livros para compreender um pouco da história dos evangélicos no Brasil. Irmãos, há 50 anos atrás, não havia nenhuma vantagem em seguir a Jesus, nenhuma vantagem em levantar a mão e dizer, agora eu sou um crente, porque naquele tempo, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, havia grande perseguição no Brasil, e muito mais no Nordeste da Paraíba, ou no Nordeste de um modo geral e no interior. Eu já contei uma história aqui, eu era bebê quando o padre da cidade não permitiu que ninguém, nenhuma mercearia, nem leite vendesse para os filhos
dos bodes. Então a gente tinha que sair da cidade e comprar alimento em outro lugar. E houve uma mudança muito grande. Nós crescemos sendo criticados nas ruas. Nós crescemos, o meu apelido era o bode. Chegou o bode, e bode brinca também. E bode joga bola. Não, não podia jogar bola. Naquele tempo não podia jogar bola. Mas mesmo assim eu jogava uma bolinha escondido, porque menino sabe como é, né? E tinha coisa assim, que não faz sentido, mas, irmãos, nós éramos discriminados, não havia nenhum prestígio, todo pastor, não tinha prestígio, o pastor era uma ralé. Hoje é título, é honra. No fim do ano, irmãos, não dá para a gente atender a agenda das repartições públicas para a gente falar sobre o Natal. Hoje, mas naquele tempo, não. Há uma mudança, há um status. E muitas vezes nós também entramos agora numa igreja favorecida e não entendemos ou não sabemos ainda discernir de fato qual é o chamado de Deus para a nossa vida. A igreja se tornou um lugar onde nós precisamos pastorear, agradando demais as pessoas. Porque senão elas saem, vai para outro lugar. Se o pastor não for simpático, ou se de repente não há muita unção ali, elas não têm compromisso, na sua grande maioria, com a igreja local, com o corpo de Cristo. Há anos atrás, ninguém se movia de um lugar para outro, era fiel, porque era crente no Senhor Jesus Cristo, e pagava o preço. Quando a igreja estava bem, essa pessoa estava ali se alegrando. Quando a igreja estava passando dificuldade, ela estava ali chorando, porque ela chorava pelo Evangelho, porque a igreja e o Evangelho se misturavam. Hoje, quase que a igreja é separada do Evangelho. Há tanto modismo, até precisamos mudar nomes de igreja, até não coloca-se nem mais nome igreja, que é para atrair. Então Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Quando você, Pedro, está dizendo que eu não vou morrer, essa mensagem não é de Deus, Pedro, não é do céu, mas é terrena, e ela é diabólica. Para trás de mim, Satanás, com essa mensagem de que eu não vá à cruz. Sabe, queridos, vocês vão entender esse início da palavra, porque nós estamos precisando deixar que o Espírito Santo ministre ao nosso coração o que nós precisa morrer, irmãos. O que em nós precisa ser sacrificado. Estamos vivendo tempo de crente chupetinha, irmãos. É que o crente que não cresce nunca, não amadurece nunca, ele tem que ser mimado todo o tempo. E eu desafio você a abrir os evangelhos, irmãos. Abra os evangelhos e veja quantas vezes Jesus parou para ficar ninando pessoas que não queriam segui-lo. Eu não estou abusado com você não, viu? É a forma de falar. Um dado momento, Jesus foi muito duro nas palavras dele. E diz que a multidão bateu em retirada. Quem já leu isso aqui? Bateu em retirada. Aí Jesus olhou para os discípulos. Olha, presta atenção aqui. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, não vá embora não. Não vá não. Foi assim? Foi não. Ele olhou para os discípulos: vocês também querem ir embora? Olha a porta. Aí Pedro: não, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Precisamos definir o nosso chamado. A quem nós estamos seguindo, irmãos? Homens, pastores ou pastor dos pastores? Precisamos entender uma coisa, amados irmãos, vocês hoje são poucos aqui, deixa eu dar um segredo da vida cristã. Finque seus pés numa igreja local,
se alegre com ela, sofra com ela, caminhe com ela, fique firme ali. Paulo diz assim: trago nos meus ombros, no meu corpo, o que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. O corpo de Cristo precisa ser fortalecido por crentes que realmente vá crescendo e queira crescer. E o crescimento passa pela morte do nosso eu. O crescimento passa pela cruz. Diga comigo, a maturidade começa com a minha morte. Então ele diz, continuando, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, verso 24, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu quero adiantar aqui. Jesus, então, prestes a subir a cruz, era a última semana. Na última semana, ele estava se dirigindo, ele já tinha chegado em Jerusalém, e agora estava aquela festa de preparação da Páscoa. Naquela semana, Jesus ia subir a cruz, e então ele diz uma célebre palavra, uma frase que ficou muito conhecida em João 12, 24, ele diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Irmãos, por que você acha que Jesus citou essas palavras? Porque ele estava falando dele. Naquele momento, havia muita gente em Jerusalém, todo mundo chegando para a festividade da Páscoa, e chegou um grupo de gregos, e mandaram um recado a Jesus, que queriam conversar com Jesus. E aí Jesus disse assim: agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu já preguei sobre isso aqui em outro momento. Agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aí, o que é que nós podemos imaginar? É que se fosse eu diria: alguém está chegando de fora aí e quer conhecer o pastor da igreja de Intermares. Eu digo: ainda bem que agora eu vou ser reconhecido. Tantos anos trabalhando, né, aqui. Agora chegou a hora. E os discípulos olharam e pensaram: é agora que ele vai então declarar o seu poderio sobre essa cidade, sobre Roma. Aí Jesus cita logo em seguida essa frase: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele estava falando da sua própria vida. Ele estava dizendo, em outras palavras: se eu não morrer, ficarei sozinho, uma semente isolada. Porém, a minha morte produzirá muitos grãos de trigo, uma abundante safra de nossas vidas. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, esse é o nosso primeiro chamado. Diga comigo: esse é o meu primeiro chamado. Morrer. Que coisa mais estranha, pastor. Mas é o primeiro chamado, é para morrer. Paulo, décadas depois, vai lembrar isso aos filipenses. 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 em diante. E vocês vão acompanhar essa leitura comigo, vão fazer ela comigo, todos juntos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo aos Filipenses, eu quero lembrar a vocês isso. Verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, Ele não se apegou, Ele não se aferrou a isso, mas esvaziou-se, verso 7. No verso 8, ele diz, esvaziou-se, verso 8, Ele humilhou-se. E ele fala de esvaziar-se e humilhar-se, e sendo achado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero fazer uma pergunta a essa igreja nessa noite. Quem é o seu Senhor? Qual é o exemplo que Jesus deixou para a minha vida e para a sua vida? Por que muitas vezes nós, como igreja, não caminhamos o caminho que Jesus trilhou? Porque, irmãos, se por um lado há uma carnalidade de uma vida em pecado, por outro há uma carnalidade numa falsa e pretensa religiosidade. É difícil esse caminho, porque passa pela morte do eu. Mas veja o que acontece no verso 9, desse mesmo texto. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É verdade, agora Ele está na sua glória, agora todo joelho um dia se dobrará, e já tem bilhões e bilhões durante eras se dobrando diante de Jesus Cristo. Essa igreja é uma adoradora, Ele está exaltado e nós o adoramos. Mas o nosso chamado, antes de chegar ao trono e à glória, nós passaremos pela morte dele, para nos identificarmos com ele na sua morte. O que Pedro queria era passar para o verso 9, sem passar antes pela experiência da cruz. O que Pedro queria era a exaltação, verso 9 pode colocar. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Pedro estava dizendo, mestre, você vai ser exaltado à mais alta posição, e você terá um nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará. Mas Jesus estava dizendo, Pedro, antes da glorificação, antes da exaltação, antes da vitória final, vem a cruz, Pedro. Nós precisamos aprender, igreja, com Jesus, que o nosso chamado, ele começa pela cruz. E sim, Ele nos honrará com a fidelidade com a qual nós o servimos aqui. O que Pedro queria era pular essa etapa. Mas eu quero dizer para a igreja é uma comunidade martírica. É uma comunidade chamada para morte do eu, para a humilhação do eu, para que o nome do Senhor seja em nós exaltado e glorificado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí está o segredo. Aí foi o segredo da mudança na vida de Pedro. Depois do dia de Pentecoste, tudo mudou na vida de Pedro. Em Atos capítulo 5, verso 40 a 42, eu quero ler esse texto com os irmãos, em Atos capítulo 5, verso 40 a 42. Nesse capítulo 5, do verso 17 até o 42, Pedro é preso 2 vezes.
Se você lê em casa, do capítulo 5, 17 em diante, Pedro é preso 2 vezes. Uma, o anjo liberta. A outra vez, você vai ver nesse texto que eu vou ler aqui, ele é preso novamente. E verso 40 diz, e eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Gamaliel convenceu a não matarem Pedro e João. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Diga comigo, mandaram açoitá-los. Depois ordenou-lhes que não falasse o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Verso 41, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Aí houve uma mudança, diga comigo, houve uma mudança. Queridos, quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa, ou sobre uma igreja, ela vai compreender que certos sofrimentos que são por causa de Cristo, na verdade é motivo de grande alegria. O grande segredo de Pedro, depois do Pentecoste, foi que Pedro pôde experimentar uma mudança interior que o Espírito de Deus promoveu. Porque na minha força, no meu intelecto, eu jamais vou aceitar a humilhação, a morte do eu, porque a minha humanidade clama por reconhecimento. De onde vem, Jesus disse, de onde vêm as brigas, as invejas, as dissensões, perdão, foi o apóstolo Tiago, de onde vêm as invejas, dissensões, as dissimulações, os conflitos, por acaso não vem de dentro do homem? As guerras que travamos vêm de dentro de nós, mas quando o Espírito de Deus toma a vida de uma pessoa, ele provoca o que homem nenhum pode provocar, é a morte do nosso eu. Pedro, aquele Pedro que não suportava falar da cruz, agora ele é açoitado com varas e ele sai alegre por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Ah, irmãos, nós não suportamos nada. Nós requeremos sempre alguma retribuição. Qualquer coisa que é feita a nós, uma palavra sequer, um gesto, nós já queremos retribuição. Mas quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, o Espírito de mansidão, o Espírito de amor, o Espírito de graça repousa sobre nós e nós suportamos a afronta e nós caminhamos mais uma milha com aquele que nos rejeita. Veja o que Pedro vai escrever mais na frente, agora já idoso, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primeira carta de Pedro 4, 12 em diante, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. O que é que Pedro está dizendo? A vida é feita de provação e de sofrimento, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, que não seja como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador?
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. É sofrendo e fazendo o bem, é sendo maltratado e fazendo o bem, é sendo humilhado e olhando para cima e abençoando, é sendo amaldiçoado e abençoando, irmãos. Qual é o evangelho que nós abraçamos, eu pergunto nessa noite? Há tantas distorções, igreja. Nós estamos colocando coisas terciárias, secundárias no lugar das primárias. Eu já falei isso aqui em outro momento. A igreja tem perdido o discernimento do que é santidade realmente, do que é vida com Deus realmente. O evangelho passa primeiro pelo entendimento do homem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não somos seres brutos, nós somos seres racionais. E nós seguimos um Cristo que nos diz que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz a cada dia e segui-lo. É a morte do eu. Então, Pedro está dizendo aqui, irmãos, não se surpreendam. Ele agora tem outra mentalidade. Tudo mudou, porque aquele dia de Pentecoste, a mentalidade de Pedro completamente foi alterada. E eu quero dizer nessa noite, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para fazer morrer o eu. Irmãos, a primeira obra de um avivamento, sabe qual é? A primeira obra é arrependimento, é confissão, é humilhação diante do Senhor. Digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O primeiro chamado da igreja, qual é, irmãos? Morrer. É muito difícil quando nós estamos fazendo um aconselhamento conjugal e nós queremos, como conselheiro, unir duas pessoas que estão feridas, magoadas, todas as duas têm razão, todas as duas, né? Você não entre na besteira de dizer que uma que tem razão, todas as duas têm razão. E não diga o contrário não, todas as duas têm razão. Mas quando uma delas se abre para a ação do Espírito Santo de Deus, quando uma delas se abre para a ação do Espírito de Deus, o quebrantamento começa. E aí a possibilidade de reconciliação acende uma luz. Porque um começa a seguir o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho dele passa pela cruz. Por isso ele disse, não saiam de Jerusalém até de que do alto sejais revestidos de poder, porque ele sabe que é impossível viver a vida cristã se não for pela ação do Espírito Santo. Agora a segunda característica da igreja, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para perdoar. Diga comigo, a igreja precisa do poder do Espírito Santo para perdoar. Diz o texto de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Diga comigo, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Diga comigo, Samaria de novo. Jesus não é brincadeira não, irmão. Ninguém se esconde dele. Ninguém se esconde dele. Olhe, vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas em Judá, na Judeia, em Jerusalém, na Judeia e Samaria. E por que Jesus citou Samaria? Ele não poderia ter dito Jerusalém, Judá, Israel e os confins da terra.
Mas ele citou Samaria. Sabe por que Samaria? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Porque eles tinham uma rixa irreconciliável. Isso há séculos. Eles não suportavam um ao outro. Quem já leu aqui a parábola do bom samaritano? Quem leu já? Porque o bom samaritano é Jesus passando na cara dos judeus assim, ó. Foi um samaritano que cuidou de um judeu. E o sacerdote e o levita não cuidou, que era seu compatriota. Mas foi um samaritano. Jesus só dando lapada. E agora Jesus diz assim: a agenda missionária da igreja passa por Samaria. Vocês receberão poder e vocês vão para dentro de Samaria. Porque quem recebe poder, verdadeiramente quem é cheio do Espírito Santo, não faz acepção de pessoas e pode sentar em qualquer lugar da igreja, porque ele está em paz com todos os irmãos. A agenda missionária passa por Samaria. E aquele povo era irreconciliável. Irmãos, quando um judeu se casava com uma menina, uma moça samaritana, os judeus faziam o sepultamento simbólico daquele filho, porque ele era cortado da linhagem. Tal era a animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Você quer saber mais como era essa intriga? Veja Lucas capítulo 9, versos 54 e 56. Lucas capítulo 9, verso 4. Hoje está mais um culto de doutrina do que de domingo. Lucas capítulo 9. E eu peço em nome de Jesus, irmãos, não caia na tentação de pensar: fulano devia estar aqui. E se fez, peça perdão. Lucas capítulo 9, verso 50. Lucas. Não, vamos começar do verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51 em diante. Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Entraram aonde, irmãos? Num povoado? Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Aí é que não abria a porta mesmo, porque iam para Jerusalém adorar. Não aceitaram que eles se hospedassem ali. Verso 54. Ao verem isso, olha, irmão, que espiritualidade desses crentes. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Se você ler essa passagem rapidamente, você não vai passar despercebido, irmãos. Mas aqui estão os crentes fervorosos, animados demais, que diante ele acha que pode usar a unção que ele tem para repelir, E aqui Jesus olha para aqueles discípulos em formação. Diga comigo, discípulos em formação. Aqueles discípulos ainda não tinham experimentado o poder do Espírito Santo. Eles estavam no discipulado. Mas mesmo assim, já estava no fim do discipulado. Jesus estava partindo para Jerusalém, para ser crucificado. E aí os discípulos Tiago e João dizem uma asneira dessa, irmãos, porque revela o que está dentro do coração. Senhor, olha a presunção, não é assim não. Ó. Senhor, manda cair fogo. Não, não é manda não. Senhor, queres que façamos que caia fogo do céu? Veja, irmãos, que essas coisas estão registradas para o nosso bem. Quem tem ouvidos, ouça. Essas coisas estão registradas, não é para Tiago e João, é para mim e é para você nessa noite.
Eles olharam alguém que os rejeitaram, Samaria não receberam, eles já sabiam disso, e eles se voltam e dizem: mestre, tu queres que façamos cair fogo do céu? Jesus disse, mas Jesus voltando-se para eles, verso 55, disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Jesus dá o exemplo aqui, não entra em rixa. Jesus é o Senhor dos céus e da terra ali. Ele poderia fazer ou proferir uma maldição sobre Samaria, mas ele diz: Tiago e João, vamos para cá, Tiago e João, deixa a discórdia de lado. Quando Abraão estava com seu sobrinho Ló, e ele que abençoou o seu sobrinho Ló, e Ló cresceu, se multiplicou, e não dava mais para ficar juntos os dois rebanhos. Abraão disse: Ló, não haja problema entre os pastores do teu rebanho e os meus pastores. Se você escolher a direita, Ló, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, Ló, eu vou para a direita. Abraão tinha o direito de escolher primeiro, mas ele disse: Ló, você é o sobrinho, mas eu te honro. Escolha primeiro, Ló, escolha você, mas contanto que haja paz entre nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: o quanto depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para viver este evangelho. Quem diz amém? Este evangelho, começando dentro de casa, não é fácil. Relacionamento conjugal não é fácil, irmãos, em nenhum lugar dessa terra, porque nós precisamos matar o nosso eu. Começa dentro de casa, vai para o vizinho, vai para o chefe, e aí vai. Mas eu quero dizer uma coisa: confia no Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, porque os humildes, os simples herdarão a terra, diz o Salmo 37 e o Sermão do Monte. Mas nós, muitas vezes, por abafar a obra do Espírito de Deus, tomamos uma atitude que é a atitude do mundo, irmãos. É a atitude da reação. O mundo, por um dente quebrado, ele exige que a boca toda, os dentes todos sejam removidos. Por um olho, ele quer que todos fiquem cegos. Porque perdão, irmãos, o caminho do perdão não tem a ver com justiça. Muitas vezes estamos tratando de perdão, mas acontece que fulano fez isso, mas eu sou injustiçado. Perdão não tem a ver com justiça, perdão tem a ver com a fé. Perdão é um ato antinatural, irmãos. Não pertence à natureza humana. É só para os espirituais. Só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que entrega àquele que julga retamente todas as coisas. Veja, queridos, o que esse João... Eu quero adiantar aqui. Veja, João e Tiago, eu quero dizer e quero frisar, ainda não tinham experimentado, irmãos, a genuína conversão. Ainda não estavam cheios do Espírito. Mas veja o que João, mais tarde, vai escrever na sua carta. Agora é um homem transformado, mudado pela obra do Espírito Santo. Queridos, aquele dia de Pentecoste fez uma obra maravilhosa nesses discípulos que se tornaram apóstolos. 1 João, capítulo 3, verso 11 a 16. Olha o que João diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama
permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Verso 16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dê um glória a Deus. Você entendeu? Foi aquele João que disse, quer que façamos cair fogo do céu, mas agora este João é um homem cheio do Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que a verdadeira espiritualidade tem como fundamento o amor. O amor. É normal que nas igrejas se fale de avivamento, mas um avivamento que às vezes desconecta carisma de caráter, vida religiosa de vida prática. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você vai refletir o caráter do Espírito Santo. E quais são os frutos do caráter desse Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. E aí você estará cheio do Espírito Santo. Quando a igreja recebe o poder do Espírito, as mágoas são curadas, o perdão é oferecido e o Evangelho triunfa. Precisamos do poder do Espírito Santo para perdoarmos uns aos outros. Precisamos do poder do Espírito Santo para não armazenarmos mágoas nem ranços no coração. Onde o Espírito de Deus está governando, aí prevalece o perdão, prevalece o poder e o amor. E isso tem a ver com a sua vida pessoal e prática. Eu quero dizer que quando as coisas não estão bem, quando os relacionamentos não estão bem, eu quero dizer que o que precisamos, na verdade, é de quebrantamento na presença do Senhor. E a última, é evidente que teria muitas outras características, mas a última característica de uma igreja que está vivendo na plenitude do Espírito Santo é que ela vê o mundo perdido. A igreja vê o mundo perdido. Jesus, depois de evangelizar a mulher samaritana, disse aos seus discípulos, Jesus senta na beira de um poço, eu preciso falar isso por causa do público, Jesus senta na beira de um poço, ele está cansado, e é na entrada de uma cidade samaritana também, aquele povo que rejeitaria ele depois em outro momento. E Jesus senta e vem uma mulher e ele começa a evangelizar, é uma prostituta, uma mulher pecadora, e Jesus gasta tempo com aquela mulher e depois ela vai, os irmãos conhecem a história, entra na cidade encantada porque Jesus tinha feito uma obra na vida dela, e aí aquela multidão começa a vir a ter com Jesus, pessoas carentes. Jesus disse uma frase que é muito conhecida. Ele olha para os seus discípulos e dá uma lição. E ele diz, vocês não estão dizendo que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. A igreja precisa do verdadeiro avivamento para não ficar trancada dentro de 4 paredes, olhando para seu umbigo e massageando o seu ego. Precisamos ver o sofrimento das pessoas. Às vezes, irmãos, até num filme que a gente pode assistir, ultimamente tem se feito alguns filmes com a realidade do povo que está sofrendo no Oriente Médio, e filmes ou reportagem que falam de pessoas que exercem funções humanitárias. Eu quero dizer, igreja, que o que tem de pessoas fazendo ações humanitárias, o número é maior do que você pode pensar. Às vezes nós estamos tão acomodados em vir à igreja e esperar algo para nós, que é outra correção que precisamos instruir, que vir à igreja no domingo não é algo para você, é para Deus. Você vem adorar a Deus.
Você vem prestar culto, mas nós esperamos um louvor abençoado e uma palavra que me conforte. Porque esse evangelho está sendo diluído, mas o culto já está dizendo, é a Deus. Você vem adorar a Deus. E se você entender essa mudança de mentalidade, você vai chegar no horário que o culto começa, porque é ao Senhor que você veio adorar. Então são muitas coisas e detalhes pequenos que têm corroído, irmãos, a imagem da igreja. Culto, irmãos, não é para mim, é para o Senhor. Eu adoro se tiver ar-condicionado, frio ou quente, inclusive está bastante frio para vocês aí. Se tiver com calor, se tiver tapete, se não tiver tapete, se for banco ou for cadeira, se for almofadado, o culto é ao Senhor. O culto não é para nós. Eu não fico esperando que o louvor se esforce para que venha uma unção e toque a igreja. Você chega na unção, porque você vem adorar o Senhor. A mesma coisa, irmãos, é a nossa vida. Permita-me isso. Ultimamente tenho ficado tão constrangido comigo mesmo, com a minha vida. O que eu tenho feito, irmãos? Com tanta necessidade aí fora. E nós estamos deparando com pessoas o tempo todo lutando para satisfazer os seus egos. E se dizem seguidoras de Cristo, que deixou a sua glória e veio até nós, se humilhou e foi até a morte, morte de cruz, porque tinha um objetivo, não era para ser um Marte. É para ser o Salvador do mundo. E ele sabia que ele não podia abdicar disso. E diz a Bíblia que ele foi fiel, e fiel até a morte. Porque se ele não fosse, eu não tinha esperança de vida eterna. Mas ele pensou em mim. Ele pensou em mim que viria 2000 anos depois, na Paraíba, um menino pobre. Mas ele pensou em mim. E agora, depois, antes de partir, ele chama a igreja e diz, eu recebi toda a autoridade também na terra, porque ele já tinha no céu, ele já tinha em todo canto, eu destronei Satanás, portanto, nessa autoridade, Valdinho, vá e anuncie essas boas novas, veja o que eu fiz, faça por alguém alguma coisa. Igreja, nós estamos sentados no nosso berço esplêndido, só recebendo e querendo mais. Falo como alguém que tem 50 anos que entregou sua vida a Jesus. O que nós vemos, igreja, é um público, é um povo que só está atrás da bênção. E não atrás do Deus da bênção. Porque há uma diferença, irmãos. E eu me envergonho. E eu digo, Senhor, chego nesse tempo, poderia ter feito tanto, Senhor. Tanto. Tocado tantas vidas. Mas o meu egoísmo não permitiu isso. Porque o meu conforto, agora não, já fiz demais, mas quando o Espírito vem e visita, o quebrantamento bate e a gente percebe que estamos em falta com o Senhor. E eu quero dizer que Jesus, quem disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nessa noite, irmãos, é uma conversa sincera, como um irmão mais velho, que estamos juntos, refletindo sobre essa caminhada. Perceba se o que eu estou dizendo não é isso. Quando nós evangelizamos ainda na adolescência, eu conversava isso, eu não sei aonde foi, porque eu converso e depois eu não sei. Esse fim de semana, eu estava dizendo, não havia, a mensagem era só uma. Olha, Jesus vai voltar, você precisa entregar a vida a Ele, porque se você morrer e não tiver Jesus no coração, você vai para o inferno. Porque Jesus disse isso, que quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas nós invertemos.
E nós começamos a apresentar 1000 maravilhas para as pessoas. Nós começamos a apresentar felicidade no casamento, no emprego, etc. E as pessoas, então agora eu vou atrás disso aí. Mas seguir a Jesus passa pela morte do eu, e ele diz que agora você precisa, depois da morte do eu, perdoar a todos, está em paz com todos, agora calce os sapatos do evangelho da paz e proclame esse evangelho da paz. Dê de graça o que de graça você recebeu. De graça o que de graça você recebeu. Eu quero dizer para a juventude aqui, a minha geração, a geração dos meus irmãos, que é uma geração de 10 anos, eu estou computando 10, 15 anos antes de mim, né? Eu olhei para essa geração, irmãos, vou chutar assim, mas quase 100%, 90% deles se tornaram missionários e pastores. Eu não estou dizendo que todos têm que ser, mas eu estou dizendo que naqueles anos, dos fins dos anos 60 para 70, havia um ardor por seguir a Jesus e entregar a vida a Jesus, e entregar agora todo o futuro, era muito forte. Frequentei muitas vigílias, vi jovens buscando a presença de Deus, irmãos, num tempo que o evangelho era de gentinha, era que a igreja era humilhada, a igreja não tinha templos grandes, não existia templos, irmãos, nem desse tamanho aqui, era raro, tudo igrejas, para 200 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas, mas eram todos fervorosos, só havia uma razão de seguir a Jesus, era por amor a Ele, e um desejo enorme de se tornar um missionário e fazer a obra do Senhor. Queridos, Jesus então olha para os seus discípulos e Samaria, aquela cidade que ninguém queria saber e que também os judeus não se comunicavam, vinha em direção a Jesus, que estava fora da cidade, num poço. E isso não está assim na Bíblia, mas toda vez que eu leio, diz que quando aquela multidão estava vindo, Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses a colheita? Era uma expressão, poderia ser que realmente faltava 4 meses para a colheita. Levantai os vossos olhos. E eu penso que naquele momento ele deve ter apontado para Samaria, aquela multidão, a poeira cobrindo. E Jesus disse: os campos já estão brancos para a ceifa. Ele estava falando daquele povo samaritano pronto, só precisava alguém falar de Jesus. Os campos estão brancos, as pessoas estão aí esperando que alguém se mova, alguém se abra e diga isso. Queridos, precisamos de um avivamento, do mover do Espírito, para não ficarmos trancados dentro de 4 paredes. Eu ia pular, mas eu vou citar, não vou nem ler. Antes do Espírito Santo descer sobre aquela igreja, aconteceu um fato que eu quero dizer para vocês aqui. Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. Quem já leu essa passagem aqui? Ele sobe com Pedro, Tiago e João. A glória de Deus é manifesta lá. Jesus desce com eles depois, eu não sei se durou 1 dia, 2 dias. Eu sei que ele, depois que desce, embaixo no pé do monte, tem uma cena, que é a cena do mundo. Eu leio essa passagem entendendo que é a cena do mundo. Havia um pai aflito, com um filho que era endemoniado, desde criança, os demônios pegavam aquela criança e lançavam no fogo, ora na água, e maltratava aquela criança. O pai estava desesperado, buscando a cura do filho. E essa passagem fala para mim que essa é a realidade do mundo. É um pai aflito, filhos aflitos, pessoas sem Deus, opressas, precisando da misericórdia, do toque libertador das mãos da igreja. E aí, Jesus, quando desce, a multidão vai para Jesus. Mas tem uma coisa triste aqui. Nós já sabemos o fim dessa história. Jesus cura aquele menino, liberta aquele menino. Mas tem uma coisa triste nessa passagem.
Os discípulos, só tinha 3 com Jesus no monte, o restante estava embaixo, e havia uma multidão. E sabe o que é que diz o texto de Marcos capítulo 9? Diz assim: e os discípulos estavam discutindo com os fariseus. E em Lucas vai dizer que eles estavam discutindo quem entre eles era o maior. Pasme a igreja. Diante de um sofrimento extremo, havia alguém discutindo, os discípulos, entre eles, quem era o maior. E discutindo teologia com os líderes religiosos. E um pai aflito. Enquanto o mundo está totalmente carente, ainda existe igrejas que estão discutindo sobre isso, sobre aquilo, sobre marketing, sobre isso. A missão da igreja, depois que ela aprende que pelo Espírito ela morre, perdoa, é olhar os campos, é ver o mundo por detrás das paredes e estender as mãos de misericórdia e de graça. Precisamos ser a boca de Jesus nesse mundo, os olhos de Deus, as mãos do Espírito, que vai tocando e sarando aos feridos, aos quebrantados, aos oprimidos desse mundo. Esse é o meu, esse é o seu chamado. Enquanto havia um pai totalmente aflito, totalmente angustiado, e um filho, uma alma carente sendo opressa, os discípulos estavam discutindo. Jesus desce, a multidão vem, mas Jesus é tão discreto, irmãos, o texto. Jesus faz: o que vocês estão discutindo? Como se ele não soubesse. Como se ele não soubesse. É como se ele olhasse aqui: vocês estão discutindo o quê? Para a tristeza dele, ele sabia o que os discípulos estavam discutindo. Então, depois que ele cura o menino, lá em Lucas, a mesma narração, Jesus não diz nada, porque Jesus é muito educado, em alguns momentos ele quer ensinar de forma muito que toca o coração. Mais na frente, quando ele cura o menino, Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz assim: os governadores do mundo governam e dominam sobre eles, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser grande, será como esta criança. Esse é o discipulado que Jesus deixa para nós. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, num genuíno avivamento, a primeira coisa que acontece é quebrantamento pessoal. Louvor pode vir. Arrependimento com confissão. Deus trabalha em nosso egoísmo para depois trabalhar através de nós. Primeiro Ele faz a obra em nós e depois a obra através de nós. Nada mais urgente e imprescindível para os nossos dias do que a renovação da igreja, da minha vida, da sua vida, pela presença do poder de Deus e pelo conhecimento da palavra do Senhor. O nosso primeiro chamado passa pela morte do nosso eu, pelas atitudes que estão acontecendo dentro de casa. O cristianismo precisa ser vivido dentro de casa, com uma linguagem compreensível ao outro. E depois se estende. Espírito de mansidão, espírito de perdão. E depois a gente transfere essa graça para o mundo que nos cerca. Quarta-feira, nós falamos aqui sobre uns aspectos da igreja. Diz assim: e o Senhor Jesus sobre aquela igreja, diz assim: e o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E todos, a igreja, caía na graça e na simpatia de todo o povo. Irmãos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo tome nossas vidas e que o evangelho que nós temos abraçado seja o evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Que possamos viver essa palavra
E que o Espírito de Deus transforme nossas vidas a partir do nosso interior. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento. Encerro querendo falar sobre isso. De um avivamento que nos quebrante. Vamos ficar em pé, amados. Um avivamento que nos quebrante na presença dEle. A igreja primitiva foi a primeira igreja, como o nome já diz, primitiva, a experimentar um avivamento. E naquela igreja diz que grandiosa graça estava sobre todos eles. Grandiosa graça. A graça de Deus já é grandiosa. Mas Lucas escreve um superlativo aí para enfatizar grandiosa graça. Sabe o que falta em nosso coração? Falta alegria. Alegria do Espírito. Falta alegria do Espírito. Que quem promove isso é o Espírito de Deus. Se nós pedirmos e buscarmos, eu quero fazer um apelo nessa noite. Somos poucos aqui, irmãos. Eu quero dizer que você saia daqui, resumindo tudo, e se você não gravou alguma coisa dessa palavra, eu quero dizer, se você pedir, Espírito Santo, venha sobre a minha vida e traga um avivamento dentro de mim. Ele vai trazer alegria ao seu coração. Essa alegria é um dos sinais que Ele está removendo do seu coração mágoas, ressentimentos. Porque ninguém tem alegria se tem mágoas e se tem ressentimentos. Mas a alegria do Senhor, ela vai limpando as mazelas da nossa alma. Precisamos de um avivamento, irmãos, onde o Espírito Santo nos tome por dentro e os nossos cultos sejam avivados, porque nós chegamos aqui avivados, não esperando que um louvor seja avivado e que tenha que ter uma palavra avivada. Todos avivados, a glória de Deus vem e continua fazendo o processo de cura, de libertação, de alegria. Sabe, é que não dá certo a gente mandar os crentes, ou a igreja, ou nós mesmos. Você tem que orar, viu? Você tem que ler a Bíblia, você tem que... Irmãos, a gente vai passar 300 anos. Isso é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito que leva você para aquele lugar de oração e de quebrantamento. Porque é lá no quarto, irmãos. E é com a palavra do Senhor entrando no seu coração que as coisas vão mudar no nosso coração. E o restante é consequência dessa intimidade com o Senhor. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, ele disse que devemos pedir um avivamento. E quando você estiver pedindo um avivamento, você faz um círculo, entra no seu quarto, faz um círculo no chão, entra nele, diga: Senhor, começa em mim. Começa em mim. Começa em mim. Não poderemos viver essa pregação na força do nosso braço. Quem me entendeu, dá um amém. Eu não me iludo, irmãos. Não poderemos viver esse evangelho na força do nosso braço, da nossa vontade. Precisamos de um Pentecoste. Precisamos de um Pentecoste. Não adianta dizer: Maria Vitória, eu usei Uli, você tem que amar seu inimigo. Ame seu inimigo, viu? Olha, ame, viu? Porque senão a gente prega a palavra, mas só o Espírito convence. Porque eu não posso, irmãos, perdoar é um ato antinatural. Morrer, morte do eu, ninguém. Mas o Espírito, quando vem sobre uma vida, sobre uma igreja, irmãos, ele traz quebrantamento, ele traz humilhação, ele traz confissão, arrependimento, e a gente começa a ver o outro com os olhos de Deus. E a gente vê o outro na igreja, vê o outro em casa e vê o outro no mundo. Aí entraria outras áreas.
a santidade, por exemplo. A santidade é um processo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Na força do braço nós não conseguimos. Por isso, eu quero encerrar dizendo isso: nós estamos urgentemente, desesperadamente precisando de um avivamento. Talvez seja a maneira mais estranha de se falar de avivamento, mas é porque eu só creio na santidade da igreja, no amor da igreja, no quebrantamento da igreja, como obra do Espírito Santo. Porque emocionalismo, cultos emocionais, emocionantes, palavras de efeito, tudo isso dura algumas horas, mas não perdura. Estamos hoje, a igreja, eu falo essa igreja para não falar de nenhuma outra igreja, mas eu digo que o Brasil inteiro está precisando urgentemente de um genuíno avivamento, onde não a placa da igreja apareça, onde não o ministério apareça, mas o Senhor apareça nas nossas vidas. Aí os nossos cultos vão se encher de pessoas querendo mais quebrantamento, se humilhando, confissão de pecados, arrependimento, gozo, vão para casa cheios de Deus. Irmãos, na década de 60, eu ainda criança para junior, eu vi uma igreja apaixonada por Deus. Os cultos de oração eram cheios, os cultos eram cheios. Irmãos, a gente só enche igreja quando a gente tem um evento. Um evento. Mas eu quero dizer que eu creio no mover de Deus para as nossas vidas, onde o homem não vai fazer esforço, onde não precisa suar, porque nós estaremos tão apaixonados por Deus, que vamos chegar à casa dele, antes do horário, só para orar, só para orar, só para orar. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas eu quero dizer uma coisa: há um segredo nessa morte. Há um segredo nessa morte. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. O segredo da vida está na entrega total e cabal ao Senhor Jesus. O que Ele precisa mudar na sua vida? O que Ele precisa mudar na minha vida? Eu estou buscando, eu quero mais disso. Eu quero uma coisa que seja, não tem crescimento sustentável? Eu uso isso para a igreja. Nós precisamos de uma espiritualidade